Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Guedes do Sinapse Anestesia. Hoje a gente vai fazer a resolução de uma questão onde um anestesiologista é escalado para fazer um transporte aeromédico de um paciente com fibrose pulmonar grave e esse paciente ele vai ser transportado para um outro centro hospitalar, né? Esse paciente apresenta um gradiente alvéolo arterial de oxigênio de 150 milímetros de mercúrio. E ele está perguntando para nós qual é a menor FiO2 que nós vamos suplementar para esse paciente, em termos de oxigênio terapia, para que ele tenha uma PaO2 mínima de 70 milímetros de mercúrio. E ele informa também que a pressão na cabine da aeronave, essa aeronave certamente é uma aeronave pressurizada, então é uma aeronave que atinge maiores altitudes e, portanto, velocidades mais rápidas, é de 580 milímetros de mercúrio. Primeira coisa que vocês precisam entender. A nível do mar é onde nós vamos ter a pressão atmosférica mais elevada. Por quê? O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a pressão das camadas de ar da atmosfera, é a pressão que as camadas de ar da atmosfera exercem na superfície da Terra. Então, ao nível do mar, maior é o número de camadas de ar, maior será a pressão que essas camadas de ar exercem na atmosfera. À medida que você começa a subir a montanha ou que o avião começa a ganhar altitude, a pressão atmosférica vai diminuindo. E esta diminuição vai impactar na fisiologia da troca gasosa, porque as pressões alveolares de oxigênio vão diminuindo, e se a pressão alveolar de oxigênio vai diminuindo, a gente vai tendo uma transferência para o sangue arterial com menor velocidade, com menor magnitude, levando à hipóxia. Então, a solução que a aviação encontrou para esse problema foi o quê? Pressurizar as aeronaves. Então, essas aeronaves são pressurizadas na tentativa de mimetizar as pressões atmosféricas compatíveis com uma adequada troca gasosa. Nesse caso, essa aeronave está pressurizada a 580 milímetros de mercúrio. E vocês se lembram que a pressão atmosférica ao nível do mar equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então essa pressão aqui é uma pressão que está levemente diminuída, mas ela é perfeitamente compatível e adequada para que ocorra uma pressão alveolar mínima de oxigênio para que haja a passagem para o sangue. Então, essa é a pressão normal que esta aeronave utiliza para o trabalho. Bom, então esses são os dados. Outro detalhe que nós precisamos lembrar é o gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Isso aqui é motivo de prova, é motivo de questões de prova. O que é o gradiente alvéolo arterial de oxigênio? É a diferença de pressão parcial de oxigênio que tem dentro do alvéolo e que tem no capilar pulmonar. É óbvio que sempre a pressão parcial de oxigênio no alvéolo será maior que a pressão parcial no capilar arterial pulmonar. Se não fosse assim, nós não teríamos troca gasosa. Nós não teríamos a passagem de oxigênio do alvéolo para o capilar pulmonar. Então você tem que ter em mente que o gradiente alvéolo arterial de oxigênio ele é sempre positivo. E aí nós temos situações que vão tornar o gradiente mais positivo ainda, maior ainda, mais elevado ainda. Em condições normais, esse gradiente aqui, o gradiente alvéolo arterial de oxigênio, ele vale algo em torno de 10 milímetros de mercúrio. Esse é o valor normal do gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Situações fisiológicas que podem aumentar o gradiente alvéolo arterial de oxigênio. O jejum, a posição supina, a idade, à medida em que a idade vai progredindo, ou seja, o envelhecimento aumenta o gradiente alvéolo arterial de oxigênio. E um outro fator que aumenta o gradiente alvéolo arterial de oxigênio é a obesidade. Então esses 4 fatores, por exemplo, aumentam fisiologicamente o gradiente alvéolo arterial de oxigênio. E condições patológicas que aumentem o gradiente alvéolo arterial de oxigênio? Defeitos, deficiências, patologias que comprometam a membrana alvéolo-capilar. Se a membrana alvéolo-capilar está doente, nós vamos ter uma transferência para o sangue arterial muito prejudicada, a despeito de nós termos
uma pressão alveolar de oxigênio adequada. Ou seja, o gradiente alvéolo arterial ele aumenta quando nós temos defeitos, patologias que comprometam a membrana alvéolo capilar, como por exemplo o edema pulmonar ou a fibrose pulmonar, como é o caso desse paciente. E uma outra situação que vai aumentar o gradiente alvéolo arterial de oxigênio são os shunts da direita para a esquerda. Quanto mais shunts tivermos da circulação direita para a circulação esquerda, maior será o gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Vocês estão vendo que o gradiente alvéolo arterial de oxigênio desse paciente que nós vamos aerotransportar é um gradiente muito elevado, o que é compatível com o que a questão fala. É uma fibrose pulmonar grave. E esse paciente certamente deve estar precisando muito de suplementação de oxigênio para manter uma PaO2 adequada. Como é que nós vamos calcular essa pressão, uma pressão mínima para a qual nós precisamos suplementar oxigênio? Nós vamos empregar a chamada equação do gás alveolar, que é a equação que permite calcular a pressão alveolar. No caso da pressão alveolar de oxigênio, ela vai ser dada por esta equação. Pressão atmosférica menos a pressão de vapor da água, isso mesmo, as pressões de vapor. Vocês se lembram lá da anestesia inalatória, porque os anestésicos inalatórios têm pressões de vapor, têm as suas pressões de vapor, que é uma medida de volatilidade do agente. Vocês se lembram lá que o desflurano tem uma pressão de vapor muito próxima da pressão atmosférica. Portanto, ele tem uma volatilidade muito elevada, tanto é que seu ponto de ebulição são 22 graus ao nível do mar. Mas vamos lá. Então nós temos aqui a pressão atmosférica, a pressão de vapor da água. A pressão de vapor da água, ela vale 47 milímetros de mercúrio, então esse valor aqui é um valor conhecido, 47 milímetros de mercúrio. Isso aqui vai multiplicar a FiO2 e nós vamos subtrair desta multiplicação a relação entre a pressão parcial de gás carbônico dividido pelo coeficiente respiratório. Coeficiente respiratório é uma relação que vocês devem se lembrar da fisiologia respiratória, e esta relação ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com o tanto de oxigênio que nós consumimos no nosso organismo, que no adulto gira na casa de 2 a 4 ml por quilo por minuto de oxigênio. E também uma outra coisa que entra nessa relação é a produção de gás carbônico. Então é a relação entre o que nós produzimos de gás carbônico e consumimos de oxigênio. E a nossa produção de gás carbônico gira na casa de 2,5 ml por quilo por minuto. Então isso aqui vai dar em torno de 0,8. Esta relação, ela vale 0,8. E aqui nós já sabemos esse valor, ela vale 47 milímetros de mercúrio. Bom, ele está perguntando qual é a FiO2 mínima. Eu preciso partir do pressuposto que a pressão alveolar aqui, por conta do gradiente alvéolo arterial estar em 150, eu preciso entender que esta pressão alveolar mínima aqui, ela vai ter que ser acrescida de 160, porque eu tenho aqui o mínimo de 70 e aqui eu tenho 150. Então eu vou ter que somar 70 com 150 para obter a menor pressão alveolar com a menor FiO2 que vai produzir, né, esta mínima PaO2 aqui. Então eu vou utilizar a equação do gás alveolar. Quanto que é a pressão alveolar de oxigênio? É 150 mais o 70. Então isso aqui vai dar 220. Isso aqui é 760 menos 47, multiplicada pela mínima FiO2 que eu vou ter para produzir justamente 70 de PaO2. Que com o gradiente de 150 vai dar uma alveolar de 220. E aqui eu vou considerar o gás carbônico. Como esse paciente tem uma fibrose pulmonar, certamente o gás carbônico dele deve estar um pouco mais elevado. Vamos considerar aqui que o gás carbônico dele esteja na casa de 50 a 60 milímetros de mercúrio, dividido por 0,8. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai obter uma FiO2, nesse caso em particular, de algo em torno de 50%. Ou vai obter uma FiO2 de 0,5, que equivale a 50%. Poderia ser perguntado numa prova para vocês qual é o método de suplementação de oxigênio que você vai empregar nesse caso. Então você tem que se lembrar que o cateter nasal
mesmo com altos fluxos, o que aumenta o ressecamento e aumenta o índice de complicações, e portanto não deve ser utilizado, você só consegue alcançar uma FiO2 com altos fluxos num cateter de oxigênio na casa dos 40% de FiO2. Então você já sabe que você vai precisar de no mínimo 50 para obter uma PaO2 de 70, então cateter nasal não serve para essa situação. Você vai ter que utilizar um outro sistema mais eficaz. E os sistemas mais eficazes são os sistemas máscara, bolsa de reserva, que são essas máscaras conhecidas como máscaras de Hudson, por exemplo, ou uma máscara facial acoplada nos nossos sistemas de anestesia, que permitem algo em torno de 90 a 100% de FiO2. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado legal, e a gente pede então para vocês seguirem o Sinapse Anestesia nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no YouTube a gente pede para vocês se inscreverem lá no nosso canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço!